Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Hoje eu estou aqui com uma pessoa, mais uma pessoa, que eu estou agora, riscando na minha listinha, porque eu estou conseguindo fazer as gravações. Há quanto tempo que a gente vinha planejando e não dava, né? Que é a Maria Hélida, né? Que está aqui hoje, que vai contar alguma. O Gilberto, que é o marido dela, está aqui só ali, só nos observando, entendeu? Porque a gente não tem que conversar e compartilhar com vocês, então ele está ali só na espreita, né? Então a gente tem muita felicidade, Maria Hélida, assim, de conseguir, né? Tá aqui conversando contigo, né? A gente agradece a vocês que sempre estão aqui nos acompanhando, nos estimulando. E hoje a gente está aqui no Terezas Café, em Porto Alegre, que é um espaço parceiro, né? E que sempre nos recebe com um carinho fenomenal para as gravações do canal. Eu já ia esquecendo. Não podemos esquecer de curtir, de compartilhar. Quem está chegando pela primeira vez, né? Já então se inscrever no canal, né? Que eu acho que é muito importante para a gente poder estar difundindo, né, a arte com promoção da vida, saúde mental, espiritualidade e talvez outras cositas mais, né? Mas Maria Hélida, enfim, olha, eu acho que é uma conversa. Aí eu vou ter que contar, né? A gente até tinha pensado em fazer no motorhome deles, mas não deu, né? Não deu. Dessa vez não deu. Quem sabe no outro momento, inclusive a gente acompanhando uma viagem, né? Quem sabe? Desse casal fenomenal, que então é a Maria Hélida, que é o Gilberto, que tem nos ensinado tanta coisa, assim, né, Maria? Talvez vocês não tenham noção, né, do quanto vocês têm nos inspirado através das viagens que vocês fazem, né? E eu e a Hélida fomos colegas de um trabalho. Ela também assim me apoiou na monografia de um dos pós que eu fiz, lembra? Isso, Mariana. Tem isso também. Gestão do trabalho. Isso mesmo. Isso mesmo. Então a gente tem uma estrada juntas e eu acho que poder ver o caminho que vocês estão trilhando, né? É muito bacana, é inspirador, né? Porque mostra pra gente, sim, que é possível muitas coisas, né? E muitas vezes tem muita vida depois da aposentadoria, né? Às vezes as pessoas perguntam, porque eu digo que eu vou me aposentar, né? Daqui a 2 anos e 6 meses. E aí as pessoas perguntam assim, ué, mas e o que tu vai fazer? Eu vou continuar vivendo, ué. Tu vais parar? Vou continuar vivendo, vou continuar fazendo outras coisas, porque a gente sempre tem a gratidão por poder chegar a isso, né? Mas a vida não termina, né, com a aposentadoria. Recomeça, talvez. Isso, talvez. Então, Ailida, assim, seja bem-vinda e te sinta à vontade para estar começando a compartilhar com as pessoas que estão aí nos escutando, né, nos assistindo, um pouco dessa trajetória que culminou nesse livro Trilhando Vida. Mas tem uma história para chegar aqui, né? Muitas. Então vamos às histórias. Vamos lá. Tem até do estranho, né? Tem coisas estranhas nesse caminho. Estranho. Tem. Então vamos lá, Hélida. Bom, primeiro, muito obrigada, Patrícia. Oi, pessoal, muito bom estar aqui. Realmente, nós estamos falando nesse encontro há um monte de tempo. Mas a Patrícia ainda é uma pessoa que trabalha formalmente, faz um monte de outras coisas, e eu estou na estrada.
Eu vivo na estrada, então as agendas ficam difíceis, mas a gente sempre dá um jeito. E cá estamos. A história da vida após a aposentadoria tem um pouco no livro que eu acabei escrevendo. É que foram tantas transformações, Patrícia, né? Primeiro, eu me preparei para aposentar, né? Eu acho que isso é um passo bem importante, assim, tu planejar a tua vida, te pensar para depois do trabalho. Isso é o primeiro passo. Então, eu fiz isso, assim, fiz com bastante cuidado, né? E depois do processo de trabalho formal ter terminado, assim, um outro universo se abriu, né? Porque nós optamos pela vida viajante em função de uma série de coisas, né? Então, assim, nós vivemos num motorhome pela estrada faz 3 anos. E durante a pandemia foi assim o momento que culminou tudo. Tudo que a gente estava pensando, o Gilberto já estava aposentado e eu em processo. Num processo que assim, no seu campo administrativo foi bem longo, foi encrencado, né? O processo administrativo foi mais longo do que eu esperava. E nesse momento nós estávamos vivenciando a pandemia. Eu trabalhando online, com a residência, como tu bem sabes. Então, assim, vivenciando um cenário de muito sofrimento, muita perda, não é? Perda, assim, de amigos, parentes, e as perdas as que os residentes traziam, né? Os residentes trabalhando na linha de frente. Então, eu dava aula, a telinha sempre estava faltando alguém, porque eu estava internado, ou porque a familiar tinha morrido, enfim. Naquele cenário de pandemia, eu e o Gilberto em casa, em processo de aposentadoria que não saía, nós confinados, o envelhecimento, nós, né, vivendo o envelhecimento. Então foi tudo um pacote, assim, de reflexão sobre a vida, sobre aquele momento, né? O que a gente ia fazer dali para frente. Aposentados, nós vivenciamos, assim, nós ficamos mais de 1 ano, assim, confinados nós dois. Nós não tivemos Covid. Eu estava trabalhando online ainda, e assim que eu consegui entrar de licença para aposentar, nós, naquele período, nós já tínhamos decidido por viver na estrada, porque nós não queríamos mais ficar parados, confinados, olhando um para a cara do outro, só nós dois, né? E então já estava sendo construído a nossa casinha sobre rodas, nós chamamos de casinha. Nós chamamos a Casa Grande, é a casa aqui de Porto Alegre, que ela existe ainda, e por mim vai continuar existindo. Pelo Gilberto, ele já não tinha mais a Casa Grande. Mas idoso não pode ficar sem o seu ninho, ele fica lá. Mas nós temos usado muito pouco a Casa Grande. Nós passamos a viver na casinha, que é um motorhome. O nosso ambiente de casa é 8 metros quadrados. E nós temos na nossa Casa Grande perto de 300 metros quadrados. Né? Então, o motorhome foi construído, não é algo que seja de uma hora para outra, nós fizemos questão de nós construirmos o motorhome. Tem motorhome para ir para vender assim usado, né? Mas nós optamos por acompanhar toda a construção e acho que valeu muito, acho que é um cuidado bem importante, bem importante. Né? Então, naquele período que a gente repensava tudo, já estava sendo construído o motorhome. E aí, assim que eu saí de licença, nós saímos para a estrada. Diferente de um monte de gente, que eu acho que é mais prudente, as pessoas experimentarem. Nós não experimentamos nada, Patrícia. O primeiro motorhome que nós entramos para viajar foi no nosso. E ali já estava todas os nossos dinheirinhos que nós tínhamos guardado, que não era muito. Tínhamos vendido os nossos carros. Nós já estávamos sem carro, eu e o Gilberto. Então, a primeira viagem que a gente fez no motorhome, nós fomos conhecer o motorhome quando a gente passou a viver no nosso. Aí, depois que a gente saiu, eu disse, caramba, nós fizemos isso. O mais prudente seria a gente alugar. Muita gente faz isso. Eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer. A gente mais normal faz isso, né? Aluga, faz umas férias, faz um programa, né, de motorhome. De repente experimenta modelos diferentes, porque tem muitos modelos. Nós não fizemos nada disso. Nós optamos pelo nosso, fizemos toda a construção, acompanhamos, aí já estava passando o período de confinamento. Entramos para dentro e saímos. No mesmo mês que saiu a minha licença para aposentar, nós passamos a morar na estrada. Fez 3 anos agora, esse ano.
Juntando, desde que a gente saiu para a estrada até hoje, olha, eu acho que juntando todos os períodos, não dá 3 meses em Porto Alegre. Não dá 3 meses. No ano passado, nós rodamos 8 meses. Todo ano, praticamente, nós rodamos. E isso, né? Isso a gente vivendo num espaço tão pequeno. Eu e o Gilberto nunca tínhamos ficado num espaço tão pequeno. 24 horas por dia, talvez esse tenha sido o maior desafio. Nós já estávamos treinando isso na pandemia. Muita gente, sim, né? Sim, sim. Pirou, se separou, Sim. Passou a olhar para os filhos tanto tempo que nunca tinha, Claro. que nunca tinha visto o filho, acompanhar dever escolar, Claro. entendeu? Então, assim, esse convívio já foi treinado um pouco durante o confinamento da pandemia. Mas aí nós passamos a viver tanto tempo, 24 horas por dia, num espaço tão pequeno, foi quando a gente pegou a estrada. E nós estamos ali até hoje, né? Então, assim, o universo que eu falo é um universo, assim, de refazer a própria vida, de repensar um monte de coisa, né? E coisas mais emocionais, e coisas muito práticas. Tipo, cabelos rapados. É uma decisão que tem muita gente que vive na estrada que já tomou. Banho muito rápido, então é menos água para consumir. Viver de aposentadoria, então é muito creme para comprar. Então a gente reduz despesa, reduz o uso de água. Sabe? A gente tem que reaprender a cozinhar com pouca água, lavar louça com pouca água, usar pouquíssimos utensílios, não tem superfície. A nossa casa aqui tem uma enorme superfície, nós dois gostamos de cozinhar. Gilberto não se adaptou na casinha, porque o Gilberto ele não consegue cozinhar sem um monte de espaço. Eu me adaptei, eu que cozinho. Então, assim, coisas para tomar um banho muito rápido. Eu sempre tomei banho rápido. O Gilberto tomava aqueles banhos de 40 minutos, né? Não existe mais isso. Então, o banho é 2 a 3 minutos o banho, né? Molhou, ensaboou e molhou de novo, tá feito o banho, né? Uma buchinha aqui e ali, quando precisa, e deu, né? Então, essa vida na estrada, na realidade, as pessoas fantasiam um pouco, né? Tipo assim, ai, que beleza, viver de férias. Olha, viver fazendo turismo. Não é nada disso. A gente passou a morar na estrada. Nós não estamos passeando, nós não estamos fazendo turismo. É outra viagem. É diferente. Dá para entender porque que eu falei, né? Do quanto que eles estão nos inspirando e nos ensinando. E acho que é uma aprendizagem que realmente se faz somente fazendo. Sim. Não tem outro caminho, né? Agora é interessante a decisão, né? Porque assim, vocês de uma certa maneira foram maturando, né? Mas na hora que foram. Né? Vocês realmente se desafiaram e se desapegaram. E isso é uma coisa muito complexa e difícil, porque talvez o desapego, né, a questão do minimalismo que hoje muitas pessoas trazem, como isso é complexo para a gente. Tu sabes que a gente percebeu isso, Patrícia, na estrada. Como tu bem disseste, a gente é só vivendo mesmo, né? Tem coisas que certamente eu falo aqui, e o povo nômade que a gente fala, né? O povo nômade ou o povo viajante compreende muito bem porque vivencia isso, né? A gente se deu conta de muita coisa disso que a gente estava fazendo depois que a gente começou a andar. Conversando com as pessoas, sabe? Que é o que eu mais gosto. Na minha vida viajante, se tu perguntares o que eu mais gosto, o que é mais prazeroso, o que para mim é mais vida plena, é os contatos. Os contatos, as conversas, as culturas diferentes. Eu adoro morar numa cidadezinha pequena e ficar ali conversando com quem está na praça, com quem está ali vendendo pipoca, quem está ali caminhando com o cachorro, sabe? Daqui a pouco o mercadinho da esquina, a gente passa a conviver com a vizinhança. Para mim é o mais rico, né?
E muitas pessoas nos visitam e a partir desses encontros, a gente ouvindo, trocando, enfim, com as pessoas, a gente se dá conta disso que tu acabaste de falar. Nós não tínhamos essa ideia assim. Primeiro, que até tem uma crônica. Aí é um livro de crônicas, viu, pessoal? Eu escrevi, assim, depois de um ano na estrada, eu escrevi um livro de crônicas. Eu escrevi uma crônica sobre sonho. Que sonho é esse? Porque a gente ouve todos os dias, a gente ouve essa palavra. Que sonho, eu tenho um sonho de fazer isso. Ah, meu Deus, é o sonho do meu pai, é o sonho do meu filho. Aí eu paro e penso, e isso eu escrevi, fiz uma reflexão, né? Que sonho é esse? É o sonho de sair de onde está, é o sonho de parar de trabalhar, é o sonho de mandar tudo longe e sair sem destino, é o sonho de fugir da família, de uma relação, sabe? Então, a gente se deu conta de essa vida minimalista também, quando as pessoas dizem assim, eu não conseguiria viver sem isso, sem aquilo, sem aquele outro. E a gente se dá conta, nossa, mas a gente mudou tanta coisa, mas só na vivência que a gente começa a se perceber, sabe? Tipo assim, roupa. As nossas roupas, tu, ele, nós vazeles, que damos aula, que eu sempre dei aula aí. Sempre, né? Sempre trabalhei na escola de saúde pública e também sempre dei aula à noite, enfim, no setor privado, em universidade. Eu tava lá de sapato de salto, de blazerzinho, né? Hoje eu não me imagino colocando um salto, sabe? As roupas têm que ser muito fáceis de lavar, de secar, não é? O que tu tens assim? Tu tens o meu universo nesse nível aí, de roupa, sapato, tem uma caixa de sapato para mim, assim, um baúzinho, que fica embaixo do banco da dinette, que é onde a gente senta para comer, né? Que serve de sala de estar, de sala de jantar, né? É um banquinho, pessoal, tipo assim, 2 banquinhos tipo de trem, que fica a mesa no meio e 2 bancos, né? Ali embaixo tem a caixa do Gilberto, a minha caixa. Ali é calçados e outras coisas que possam caber ali, né? E no quarto tem um gavetinha, não sei, uma gaveta, né? E 2 aéreos pequenos. Então, a minha vida toda de roupa, de tudo de necessaire, de coisa arada, fica em uma gaveta e 2 pequenos aéreos. E o Gilberto é outra gaveta e 2 pequenos aéreos. Então, tem roupa de frio, a gente atravessa estações diferentes. Então, a gente sai de casa com frio, assim como nós estamos. Daqui uma semana, a gente está morando na Bahia. Aí as nossas roupas passam a ser aquelas bem fresquinhas né, que ocupam pouquíssimo espaço. Mas essas tem que ficar em algum lugar. O edredom que nos cobre até ali a Serra Gaúcha, daqui a pouco já não precisamos mais do edredom. Então tem algumas adaptações que a gente fez na casinha. Tipo, a gente colocou uns baús de depósito em cima. Em cima do carro a gente construiu uns baús que é esse depósito. O edredom que eu não preciso mais, as roupas que eu não preciso mais. Então, assim, é muito pouca roupa, tudo, tem que ser tudo muito prático, muito rápido, né? Comprar roupa, eu nunca fui muito da compra. Consumo nunca foi muito a minha, sabe? Assim, me convidar para ir a shopping, olhar a vitrine, experimentar roupa, para mim é chamar para ir pro inferno, entendeu? Porque eu nunca curti isso. Então, assim, eu vou lá, compro o que eu tô precisando. Meu Deus, tem o aniversário da Patrícia, que é um festão, eu preciso comprar uma roupa, né? Aí eu vou lá, passo rapidinho, essa aqui é boa, tá pronto, né? Calça jeans, como eu sou muito baixinha e é difícil, assim, o modelo, né, dar certo, quando eu usava calça jeans demora muito para secar, é muito ruim de lavar, não existe na minha vida hoje. Olha só. Mas aí calça jeans, eu achava uma bacana, bem bacana, eu já comprava 2 ou 3, que era para não precisar comprar tal calça jeans tão cedo, entendeu? Então, o consumo nunca fez parte da minha vida muito, né? Agora menos ainda. Comprar coisas. Nós viajamos muito, graças a Deus, ao nosso trabalho, ao universo, tudo que conspirou para isso. De férias, a gente sempre viajou muito, uma viagem bacana nas férias, a gente sempre, né, tivemos condição de fazer. Eu viajei muito a trabalho, como tu bem sabes, sim, né? Sim. Eu sempre digo, trabalho no serviço público da Secretaria de Saúde, eu viajei pelo Brasil todo e para fora do Brasil,
em função do trabalho. Claro. Né? Então, essa coisa de viajar, a gente acaba, né, trazendo lembrancinhas, Sim. aquelas coisas lindas, o artesanato local, não é? Eu tenho uma parede na minha casa, assim, que eu adoro, que é cheia de pratos, aqueles pratos de lembrança, Claro, né? claro. Tem uma cristaleira cheia de canecas de lembranças. Uhum. Pratos e canecas lindas que estão lá na minha casa, acabou. Porque não tem lembrança, ainda mais prato e caneca, que é um troço que pesa, um troço que quebra, Claro, entendeu? Não claro. tem espaço, não tem espaço. O máximo que a gente tem na nossa casinha disso é quando a gente ganha, é comum, assim, nas cidades, principalmente cidades pequenas, tem um artista de rua que vem, oferece alguma coisa, a gente compra, sabe? Alguma coisinha assim. Às vezes a gente ganha, às vezes do município, já ganhamos, assim, de Secretaria de Turismo, ganhamos, assim, imãzinha de geladeira da cidade, mas só nessa situação. Então, essa coisa de comprar, trazer coisa para os filhos, trazer coisa... Os netos ainda fica mais ou menos, porque sempre tem alguma coisa pequenininha e leve, aí para os netos cabe na casinha. Claro. Tá certo, né? Tem que caber mesmo, né? Tem que caber para os netos, mas coisinhas assim, muita coisa de livrinho, graças a Deus, ao universo e tudo que conspira a favor. Meus netos gostam muito de ler, então coisinhas diferentes de leitura, assim, é uma coisa bem boa de comprar, né? Então, assim, as adaptações são muitas e continuam acontecendo. Todos os dias a gente se depara com coisas... Eu fiquei pensando, eu que adoro caneca. Eu também. Todas as canecas diferentes, possíveis. Né? Lindas. Agora eu estou passando por uma outra fase, que é usar as canecas. Não só para decoração, né? Mas para usar. Já é um desafio, porque tem aquelas que eu vou indo assim, meio devagarinho de lado, né? Assim, mas já pensou, vai quebrar isso aqui. Mas eu eu já estou fazendo esse caminho. Mas fiquei imaginando, imagino. Usar as canecas, as preciosas canecas maravilhosas. É isso. E quando eu volto para minha casa, a minha casa grande de Porto Alegre, eu chamo casa grande, não é casa grande senzala, é casa grande casinha, para as pessoas identificarem, não é? Eu acho muito grande. Cada vez a minha casa fica maior e mais cheia de coisas. E olha que eu já dei coisas, eu já doei coisas que tu não tem noção. Assim, móvel, sabe? As minhas roupas todas de trabalho, essas, assim, coisas que eu não uso, alguém tem que usar, por favor, né? Então, assim, mas assim, de sacolas de malas cheias, e sempre tem coisas nos baús das camas, sempre tem coisas, eu me desfiz de toda a minha biblioteca da minha vida. Olha, isso eu venho fazendo, né, assim, não de me desfazer, porque, enfim, mas eu tenho feito essa coisa dos livros, aqueles livros principalmente técnicos, que eu acabo olhando, e aí eu estou realmente compartilhando, às vezes, com as pessoas que estão mais perto de mim, com estagiários que estão comigo, que eu sei que vão usar, porque foram muito úteis para mim, ok. Mas como isso às vezes é difícil, porque tem aqueles ainda que estão ali, né, que eu gosto ainda de folhear de vez em quando, que eu gosto, né, mas que eu sei que aquilo ali não vai mais ser usado, né? Então, eu entendo isso, estou dizendo assim, que eu vivo muitas vezes nessa relação também de me desapegar de muitas coisas que são bacanas, que eu gosto, né? Mas que também pode ter uma outra que hoje talvez não servem mais como serviram, cumpriram seu propósito na minha caminhada e que vão poder talvez ajudar outras pessoas, né? E aí vão pensar as roupas, enfim, né? Tudo que muitas vezes a gente realmente vai acumulando e que a gente vê que talvez essa experiência de vocês mostra assim, para quê? Para que tudo isso? Tu sabes, Patrícia, que essa coisa assim de o que realmente é importante, isso a gente tem feito assim, não é de forma consciente. Naturalmente essa vida vai nos levando. Eu costumo dizer que o nosso cotidiano, nós dois, idosos, aposentados, o nosso dia a dia,
na casa grande e na casinha, ele não tem diferença. Porque as atividades que a gente faz, o que a gente faz no nosso dia a dia, é igual. É igual, não é? A gente, aposentado, tem uns pequenos confortos. Eu sempre acho que essa história de envelhecimento, melhor idade, isso é teoria de jovem, né? Isso é teoria de jovem. Envelhecer não é bom, não acho bom. Tem pequenos confortos que a gente tem que, né, expandir esses pequenos confortos. Tipo, 40 anos acordando às 6 horas com despertador, quando eu consegui não acordar com despertador, foi assim, um passo importantíssimo na minha vida. Nem durmo, porque a menopausa levou meu sono e não trouxe mais. Então, assim, não é nem questão de ficar dormindo. É só questão de poder fazer preguiça. Isso. Com essa friagem, eu ligo a televisão, eu ligo meu celular e fico ouvindo o noticiário, que eu adoro, bem cedo, dorminhoco um pouco. Esses pequenos confortos são vida para essa, né? E mas eu acho que não é só lá, entendeu? Não é só nessa época, porque eu acho que aí tem uma questão mesmo que tu traz, assim, do quanto durante ali o período também da pandemia, vocês também foram redimensionando, né? Eu acho que a pandemia foi um divisor de águas para muitas pessoas, né? E para mim também foi essa questão da preguiça e de poder despertar, o prazer que dá de tu despertar sem ter o despertador e a obrigação. Mas assim, é aquilo que o teu corpo, né? O teu corpo está despertando, né? Sem algo que fique te forçando, que muitas vezes não é natural aquilo, mas bom, a gente sabe que muitas vezes a vida no cotidiano nós precisamos disso, né? Mas o quanto que é bom quando a gente não tem essa obrigação, curtir isto, né? Então, de poder, não, não, agora eu quero levantar. Tem pessoas que adoram levantar, sei lá, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas tem pessoas que não. Ou gostam de despertar, mas ficar naquela madorna, assim, né? Naquela coisa. Eu chamo de dorminhocando. Eu fico dorminhocando. Isso, a preguiça. Isso. A coisa de curtir, de poder ver assim, mas o que eu tenho vontade de fazer, né? A gente vive numa sociedade de tanto aprisionamento que poder ter a possibilidade, muitas vezes, de um despertar diferente, que, claro, é diferente quando tem filho, né? Porque aí tem um período que, né? Dizem, né? Pai e mãe sempre dizem que depois que filho nasceu, nunca mais o sono é o mesmo, né? Mas tem um período que tu tem que cuidar dos filhos, que tu também tem que ter uma hora por causa da organização dos filhos, né? Então, acho que esse período, né? Eu venho tentando fazer algumas modificações na minha vida há algum tempo, né? E a preparação para a aposentadoria, eu já estou me preparando, aliás, já preparadíssima, só falta pegar a aposentadoria. Só falta pegar. Quer dizer, não sei se na hora vamos ver quando aquilo, né, chegar, como vai ser, né? Eu imagino como vai, mas eu não sei, porque é isso que vocês estão, né, que eu estou trazendo, que vocês vivenciaram. O viver, ele é diferente da expectativa que a gente faz sobre aquilo, né? Mas eu acho que poder ter a liberdade, né? Uma escolha diferente, uma coisa de sair daquele padrão engessado do dia a dia da gente, que é uma captura, né? Eu muitas vezes falo dessa captura da gente, né? É que para alguns vai ser captura de subjetividade, mas aqui a gente, né? Enfim, nós não vamos entrar um pouco na questão do conceito da subjetividade, enfim, mas é uma captura da gente, né? Do si mesmo, assim, né? Então, o padrão vai fazendo com que a gente nem saiba direito, mas eu gosto de acordar essa hora, eu não gosto de acordar essa hora, né? Não. Acho que quando a gente consegue ter essa liberdade para poder fazer uma escolha muitas vezes mais saudável para a gente,
Isso que no envelhecimento eu estou chamando de pequenos confortos, né? Então, essa coisa assim de acordar, mas eu não tenho nada, hoje não tem nada para fazer, tá chovendo, faço um chimarrão e vou ver um filme às 10 da manhã, sabe? Isso inimaginável durante toda aquela outra vida. Eu acho que esses pequenos confortos, eu acho que é uma coisa também, Patrícia, bem de ciclo vital, assim, sabe? Por isso que eu chamo para o envelhecimento. Porque quando a gente está lá no modo de sociedade, a minha concepção de mundo, a minha formação, assim, conceitual, é toda da determinação social das pessoas, né? Então, assim, a gente é tomado, como tu dizes, pelo modelo de sociedade que a gente vive. Que a gente tem que trabalhar, 2, 3 empregos e criar filho e acordar com o despertador e tem que estar sempre pagando boleto, né? Então, assim, é um modo de sociedade que nos configura dessa forma, né? Tá bom, então não vamos mudar isso, então tem ciclo para viver isso. Tá bom, eu perdi tempo de fazer isso lá quando eu tinha 30 e poucos anos, 40. Não, eu fiz as coisas devidas para aquele período. Não é? Que é correr atrás, é pagar conta, é criar filho, né? É acompanhar a escola. Eu acho que tudo tem assim, o momento e tudo é determinado pelo momento histórico e que lugar que a gente está. Entendeu? A gente, eu não sou assim, eu não concordo muito né, com a concepção assim individualista das coisas, né? Sim. Enfim, aí a gente não vai entrar nas coisas conceituais, mas a coisa da concepção que tu é talhada, que tu é configurada pelo ambiente e o trabalho. Neste cenário, o trabalho, ele é extremamente, assim, opressor e endoecedor, do jeito que o trabalho, ele não é um trabalho, o nosso trabalho, mesmo nosso em saúde, em saúde, nesse modelo de sociedade que nós vivemos, ele não é trabalho humano, ele é trabalho industrial. Isso. Né? Ele é o trabalho aquele da produtividade, não é? Da quantidade. Então, a gente é moldado e tem um período da vida que é o maior, é o maior período da nossa vida, é o período que tu tá engolida pelo trabalho. E tem que ser assim? Bom, não dá nem para pensar de outro jeito, tu tem que trabalhar, porque no fim do mês tem as contas para pagar, entendeu? Então, eu gosto muito, assim, de chamar atenção que essas coisas talvez não sejam possíveis em outros períodos, bom, porque é a configuração que a gente vive, né? Eu perdi, eu deixei de fazer isso. Bom, eu fiz as coisas, eu fiz outras coisas que eram próprias do momento que eu tinha meus filhos pequenos, que eu trabalhava em 3 lugares diferentes, não é? Então agora, o que que eu tenho assim para mim que eu posso dispor, que eu posso potencializar, né? Que pode me dar mais prazer, me dar mais conforto, mais tranquilidade. Isso, pensar em conforto e tranquilidade aos 40 lá, o tempo é bem pequenininho para pensar nisso. Então agora a gente, né, eu costumo dizer isso, assim, que é tudo um combo, né? Quem fez desse jeito, não sei, eu acho que está determinado assim. É um combo. A aposentadoria, ela vem no momento que tu já trabalhou bastante e que a idade vem junto. Dizem lá os orientais que a sabedoria vem com a idade, que não existe jovem sábio, né? Então é tudo um combo, né? Aí tu fica pensando melhor, tu tem mais tempo de digerir as coisas, tu volta ou começa a contemplar as coisas melhor, né? É uma outra, sem dúvida nenhuma, assim, né? Eu percebo que também, de alguns anos para cá, né, sim, já tendo passado dos 50, a relação que a gente tem com o mundo é outra. Total. E eu fico imaginando que daqui a alguns anos vai ser mais ainda, né, enfim, porque tem sim uma questão da vida, das experiências que a gente vai tendo, que vai trazendo
uma sabedoria, um outro olhar, né? Sem dúvida nenhuma, né? E talvez até as escolhas da gente, né? Porque é isso, um período da vida a gente tem que mesmo correr atrás, né? E a gente vai se virando como dá, como pode, né? Mas eu acho que é uma dádiva mesmo chegar no momento de vida, como vocês chegaram, como tantas pessoas, né? Que daqui um pouco também conseguem vislumbrar outras possibilidades para si, né? Porque não é porque se aposentou, porque está mais velho, que não possa ser prazeroso, né? Porque às vezes a gente tem uma marca, né? Acho que a gente vem também trilhando, né? Nem o título do livro, trilhando um outro caminho para a gente de aproveitar. A gente está tendo uma população que está ficando cada vez mais velha, né? Antigamente, gente, há 30 anos, vamos pensar só o que era a expectativa há 30 anos e o que é hoje. Então, é claro que nós vamos precisar ter outras estruturas de vida para que sim a gente possa aproveitar melhor, né? Para que não seja assim, envelhecer sinônimo somente de doença, de medicação, né? Não. Mas a gente tem que elaborar conosco mesmo e para se movimentar nesse cenário. Claro. Porque eu digo assim, a expectativa de vida maior, eu brinco, Patrícia, e digo assim, que coisa que a gente não ampliou a infância, não ampliou a adolescência, não ampliou ali a primeira fase da maturidade, que é, sabe, 30, 40 anos, que para mim é o auge, né, da vida e tal, das atividades, das relações, de tudo. A gente não amplia isso. A gente amplia o envelhecimento. Isso. Nunca tinha pensado por esse prisma, Hélida. A gente amplia o envelhecimento. Então, a gente não pode fantasiar também, tipo assim, essa coisa de melhor idade. Já falei, não gosto desse termo melhor idade. Não acho que seja. Né? A Tônia Carreiro tem uma frase que diz assim, ó, envelhecer é uma merda, mas diferente disso é morrer. Então, Tônia Carreiro tem isso em algum quadrinho, eu achei maravilhoso. Então, assim, eu não gosto de fantasiar. É sim uma fase que tu te sente, tu sente a degeneração do corpo, né? Tu sente assim, é a perda de visão, a perda de memória para mim é o mais chocante. Os lapsos de memória, se tu me perguntares o que tu sente mais fisicamente, para mim é lapso de memória que me choca, sabe? Assim, a tua lentidão, a tua perda de reflexos aos poucos. Para perceber isso, a gente tem que se olhar. Porque se a gente não se olha, eu acho que a gente fica muito vulnerável para poder enfrentar, para poder viver. Quando as pessoas dizem, mas tu tá jovem, imagina, eu quero patentear o termo velho, eu sou velho, sabe? Eu sou velha, sou uma velha. Eu não quero parecer jovem, eu quero estar uma velha legal, né? Não quero não, mas nossa, mas tu não parece a idade que tem. Eu digo, não, mas eu não quero parecer jovem. Eu quero ser bonita, uma velha, idosa bonita, e não uma velha que pareça que tem 40 e poucos. E aí faz algumas coisas que para mim são assim até insanas, para ter uma aparência jovem, né? Eu quero estar saudável, eu quero com todas as minhas limitações. Todas as minhas limitações, né? Eu digo para o Gilberto, a gente caminha muito. A gente caminha. De mão dada. Ai, que lindo de mão dada. É lindo, mas a gente fica de mão dada para apoiar um ou outro quando cai. Não, olha. E velho não pode cair, porque velho trinca. E depois que trinca, é uma dificuldade para soldar. Tem tudo isso. Puxa, muito, muito bacana, assim, né? Eu acho que tu tá trazendo várias coisas aqui que, enfim, a gente pode pensar e aprofundar cada vez mais isso, né? E porque a gente tem que olhar para esses temas, né? E não só olhar, mas refletir e fazer alguma coisa com isso, né?
se mexer com aquilo dentro da gente, assim, né? Para ir trabalhando isso, né? Mas aí tudo isso vem este livro. Tem o livro. Né? Então, Trilhando Vida. Aí eu viro escritora. Olha, muito legal isso, muito bacana, né? É isso, tu escreve crônicas, né? Sim. Acho que eu não posso falar nada sobre isso, porque a pessoa não leu, é por isso que ela não pode falar, porque ela não leu meu livro ainda. Eu não li, e assim, ó, eu nem gosto de crônica. Eu imagino. Não gosto. Eu imagino. Não gosto. Ó, abri nu, inclusive, perrengues. São muitos. Ótimo, 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 né? Muito legal. Mas como é que passa, né? Para ti, assim, realmente, tu, assim, sempre escreveu, sempre produziu, mas um outro tipo de escrita, né? Então, como é que é essa migração, né? Como é que vem o desejo de poder escrever sobre isso? Hoje também tu está escrevendo num outro lugar, né? Numa revista, um jornal né? online. Isso. Então, assim, como é que é isso, né? E ela produz, as minhas crônicas saem uma vez por mês, quando eu consigo fazer a do mês, mas eu tento, tá sempre. Mas toda semana eu faço uma vez por semana. Tá lá. O editor pediu por dia. Pois é, né? Enlouqueceu ele, né? Se alguém me pedisse semanal, eu já ia dizer, oi? Não, só oi, não. Isso não cabe agora. Nesse momento, pode ser que em algum momento vai caber, né? Mas, enfim. Então, como é que é essa... Patrícia, isso foi um passo que foi, assim, para mim. Aí é uma coisa muito pessoal minha, né? Eu sempre escrevi, como tu bem sabes. E eu gosto muito da escrita. Eu gosto de texto, sabe? Gosto de texto. Então, escrevi muito, né? Orientação de trabalho, publicação de pesquisa, relatórios de serviço. Eu escrevi 2 livros técnicos lá na década de 90. Eu chamo esse livro, Trilhando Vida, eu chamo a minha ousadia literária, né? Porque aí as transformações da vida foram tantas que, primeiramente, eu pensei em escrever a história. Isso que a gente está conversando, não é? Colocar, tipo assim, essa passagem da vida laboral para a aposentadoria. É isso que a gente está conversando. Eu pensei primeiro escrever uma história com início, meio e fim. Mas aí a cronologia não deu muito certo, sabe? Não rolou, eu não me senti muito à vontade com o texto, assim, né? Por onde eu começo? Não sei. O que é o meio da história, o que é o início, sabe? Essa coisa, eu não sabia como organizar. E aí, essa opção, isso tudo foi absolutamente intimista. Eu sozinha, assim. Né? Conversando com o Gilberto dando opinião, mas foi uma decisão assim, não teve assessoria de nada, não sei, algumas conversas contigo com relação ao mundo da literatura, mas eu disse, meu Deus, e eu comecei a escrever assim, episódios. Então tu vais ver que nesse livro, às vezes é um episódio, às vezes é um encontro, às vezes é uma reflexão sobre a nossa vida, sabe? E aí, com as crônicas, te dá essa possibilidade, não é? Uma cena, sim, tu te remete a uma reflexão, pronto, tem uma crônica, né? E aí tu tem, e fica... Os amigos têm sido muito generosos comigo, porque as pessoas que retornam sempre elogiam, dizem assim, é muito gostoso de ler, porque crônica, tu lê uma crônica, lê 2 crônicas, larga o livro, tu pode abrir em qualquer página, porque não tem continuidade, né? Não tem cronologia, não tem continuidade. Sim. Então, tu larga o livro, tu pega em qualquer momento de volta. Então, eu me achei muito nas crônicas, assim, eu tenho gostado de escrever, e esse editor do jornal Exemplar, que é um jornal online, a gente conviveu com ele em Minas, no sul. Eu adoro o sul de Minas, né? A gente sempre que pode, que passa por lá, a gente fica lá na região das águas medicinais de Minas. E ele estava, Patrícia, nós temos um banner que colocamos no nosso carro, assim, compre um livro, né? E ele estava nos esperando, ele não sabia onde a gente estava no parque, caminhando, e ele estava nos esperando. Ele, estou esperando vocês, porque eu gostei aqui do apelo do livro, eu sou escritor também,
O papo rolou, sabe aquelas conexões sim. não sei se desta de outras vidas ou o que faz essas conexões. O papo rolou solto, e aí ele falou que ele tinha um jornal há muitos anos, é um jornal da cidade de Araxá, e aí comprou meu livro. No outro dia, ele me manda um áudio. Eu estou lendo as tuas crônicas, que coisa boa de ler, meu Deus, como tu escreve leve, fácil. E eu agradeci, eu disse, nossa, de um escritor, né? Foi a primeira vez, assim, né? Claro. Eu disse, nossa, vindo de ti, que honra, muito obrigada. No outro dia, Patrícia, outro áudio. Eu tô quase no fim do teu livro, eu não paro de ler. Tu não quer escrever uma crônica pro meu jornal? Pronto, aí eu tô lá. Todas as semanas no jornal O Exemplar. A gente chamou de Vida Viajante. Muito legal. A partir, não é, do livro. E aí eu escrevo a lápis num caderno. Professora, idosa, adoro meu cadernão e lápis. Assim, não teve assim nada de planejamento, nada muito elaborado. Foi uma coisa bem natural, assim, sabe? Comecei a escrever aquilo borbulhando na minha cabeça. Patrícia, é assim, ó, borbulha tanta coisa, é um universo tão grande que se abriu dessa vida nômade que a gente não tinha noção, né? Então eu comecei a escrever e processo de criação, ele é muito singular, né? Claro. Eu fico uma ideia, eu digo que eu não escrevo, eu psicografo, porque eu sento e eu não sei escrever aos pouquinhos. Eu sento e sai 1, 2, 3 crônicas. Fica aquilo, né? Fica girando na minha cabeça. E eu hoje, isso aí não faz um ano que eu lancei o livro. É muito recente. E eu hoje não me vejo escrevendo de outro jeito, porque eu fico muito à vontade, assim, de escrever crônica. Eu sento e eu baixo a cabeça, porque aquela ideia, sabe? Aí, né? Pronto. Eu digo, eu psicografo, porque eu sento e a mão vai. E eu escrevo. É que a crônica, ela... Claro, eu acho que às vezes a gente vai, olha, eu já vivenciei várias formas da escrita da crônica, de realmente acontecer isso, vem a ideia, pronto. Às vezes meia hora deu, 20 minutos. Às vezes tu lê, às vezes tu refaz uma parte, ou eu geralmente não refaço, mas às vezes eu faço um início, daqui a pouco eu pego ela de novo, escrevo mais um pouco, daqui um pouco tem um movimento, eu jamais faço isso. Para mim, assim, às vezes, e às vezes é isso, veio, tem que escrever porque tá ali. Eu jamais volto. E quando eu leio, não tenho nada a corrigir. Eu corrijo assim, às vezes a concordância, às vezes a coisa do escrever rápido, o parágrafo, né? Mas eu não tenho, assim, essa vivência de reescrever. Porque eu leio e me acho, me acho ali dentro, e é isso mesmo, eu corrijo alguma coisa até ortografia, né? Ou tipo assim, essa aqui não fechou bem, assim, no final, sabe? Porque a crônica é legal, porque a crônica sempre tem uma fluidez, assim, né? No final. Ela é um processo muito interessante. Então, eu não tenho, por isso que eu digo, é muito singular, né? Até agora, na minha pequena vivência, é baixar a cabeça e brota e nasce. Que legal, que bacana, que bacana. Bom, e para a gente não deixar, já que a gente falou no início, a gente vai só dar uma pitadinha do estranho. Teve isso também. Gente, são 3 anos de estrada, mas olha, parece que a vida inteira. É que assim, também pela vida viajante, nós nos acostumamos, eu gosto muito de noticiário. Eu sou a pessoa mais informada que tu conhece, sou eu. E o Gilberto. Porque eu sempre, na minha casa, eu fiquei muito pouco tempo em casa, sempre trabalhando fora. Mas sempre que eu estava em casa, na pandemia eu fiz muito isso. Tipo assim, o rádio ligado, ouvindo assim. Aí tu ouve as notícias, entrevista, previsão do tempo, deu uma batida ali, o trânsito congestionou, tudo eu sei. Porque eu tô sempre, tá sempre ligado. E a gente tem esse hábito
fica na internet, hoje os canais de YouTube, né? Então tinha alguns canais que eu assistia, e esses canais independentes, todos precisam de membros, precisam de contribuição. Então uns 2 ou 3 lá eu contribuía. E nós estávamos no Rio, por um momento lá, e tinha encontro presencial dos membros do canal, né? E a gente, estamos no Rio, vamos encontrar o pessoal, porque a gente acaba conversando no chat e fica trocando mensagem no grupo exclusivo de WhatsApp. Tu já conhece as pessoas, né? Amigo da infância. Aí tu nunca viu a criatura, né? Aí fomos num encontro e nesse primeiro encontro a gente ficou conversando com o Fernando Drummond, que era desse canal que a gente era membro, não é? E ele trabalhava lá. E aí ficamos conversando, e o Fernando é escritor também, e tal, e aí eu já estava borbulhando, eu já estava rascunhando o meu livro, e aí falando sobre livro, da dificuldade de editar, dificuldade de acesso a esse mundo das editoras, a gente conversou naquele encontro, a gente conversou, né? Essa pessoa acabou saindo desse canal e colocou um para ele. Mas aí não era mais de notícia, não era mais um canal assim informativo, que é o tal do canal Arquivo Estranho. E a gente já tinha conversado, ele é o editor, né? Ele teve a atitude de abrir a empresa dele, ele sempre teve empresa, publicidade, não sei mais o quê, e ele abriu o CNPJ dele também para edição de livros, para romper com aquela dificuldade que a gente tem de acessar grandes editoras. Então, ele disse assim, olha, eu faço um ou outro para amigos, assim, porque é a minha editora para resolver o meu problema dos meus livros, né? E isso nos aproximou. E nesse mesmo momento do livro, essa coisa de diagramação, toda essa revisão, essa coisa toda, ele estava começando o canal dele. Eu passei a ser membro do canal dele, e Arquivo Estranho tinha essa proposta, que era tudo coisas estranhas. E essas coisas estranhas rumaram, né, o mundo da internet, do interesse das pessoas. O Arquivo Estranho rumou para coisas tipo curas milagrosas, coisas culturais, assombração, folclore local, disco voador, ufologia, foi por aí. E ele tinha uma playlist chamada Ia na Estrada, que ele chamou assim, quando ele abriu o canal, que era quando ele saía do estúdio. Quando ele ia vivenciar alguma coisa, ali pelo Rio mesmo, não era coisa muito longe, né? Era o Ia na Estrada dele. Aí um dia, conversando, eu disse, olha, Fernando, nada mais na estrada do que eu e o Gilberto, se tu quiseres que eu grave alguma coisa. E ele falou assim, nossa, ótimo! Aliviou para ele também, que a parte da estrada, a parte da saída do estúdio, ele disse assim, olha, vai gravando. Depois ele me confessou que ele disse, não levei muita fé, mas como tu estava tão solícita, eu disse, vai gravando e me manda. Bom, e fizemos isso até janeiro do ano passado. Aí a gente passou a ter, não mudamos a nossa rotina, não mudamos os nossos roteiros, mas a gente passou a procurar coisas estranhas onde a gente andava, entendeu? A gente gravou histórias de lobisomem, fizemos observação do céu para ver disco voador e vimos. Conversamos até com um mecânico de disco voador, não sei se tu viu lá, que foi ótima conversa com um mecânico de disco voador. A gente gravou curas, eu tenho uma experiência de cura espiritual também, que eu vivenciei, né? Então a gente mergulhou, assim, a gente aguçou o olhar para essas coisas estranhas. Então, assim, coisa bizarra, curiosidades, né? Sim. Fizemos isso, eu gostava bastante de fazer, acabei fazendo live, fazia ao vivo também, enfim. Mas em 2025, o canal, como tu sabes, canal de YouTube, ele disse, eu vou fazer uns testes, eu vou experimentar outros públicos e tal, isso em janeiro, ele falou. E de lá para cá, eu não sei mais, assim, porque ele foi experimentando outras coisas e o canal trocou de rumo, assim, entendeu? E esse rumo, assim, já ficou aí na estrada, já não tinha mais o seu lugar, apesar de que ainda hoje, deixa eu ver, a gente fez a último episódio, acho que faz uns 3 meses, mas ainda hoje, dos 10 vídeos mais visualizados do canal, 6
são do AE da Estrada, né? Mesmo assim, eu acho que ele optou pelas lives, ele faz ao vivo todos os dias. Então, eu acho que ele optou, né? Não é? Não... Claro. E a gente conversou, em fevereiro, eu lembro que a gente sentou para conversar, enfim. E aí eu disse, olha, assim, eu tô vendo que tu estás indo para outro lado, e a nossa participação ficou lá por uns 8 meses e está lá registrada. E é isso, né? E é um momento, passou. Mas como é interessante esse movimento que a vida vai, né? E aí vai deslocando, de repente, o olhar da gente para coisas que são diferentes, que não são daquele... Mas ainda falando, Patrícia, perdoa te interromper, mas até o conteúdo, se tu pegares o conteúdo do AE na Estrada dentro do canal Arquivo Estranho, tem quase 1 milhão de visualizações. O AE na Estrada. Legal. E nós tínhamos um canal do YouTube chamado Trilhando Vida, que é Trilhando Vida, que é o nome do livro, é mais ou menos o nome do projeto para nossa vida, que é Trilhando Vida, né? E nós abrimos um canal. Uma pessoa nos ajudou a montar. Então, o começo está bem bonito, assim, tá toda a transformação, a montagem da nossa casinha, a nossa mudança, as primeiras viagens, enfim. E depois aquilo também esfriou, nós também não tivemos condição de manter aquela assessoria, que era uma assessoria profissional. Nós não tivemos condição mais de manter, porque aposentado tem disso também, né? Aí tem outra conversa, que é a grana do aposentado, né? Então o canal está lá parado. Mas eu e o Gilberto conversando, nesse segundo semestre de 2025, nós vamos ver se conseguimos reativar o Trilhando Vida com essa pegada das coisas estranhas pela estrada, né? Inclusive resgatar aquelas coisas lá do Arquivo Estranho, isso é tranquilo para o Fernando, assim, o material é nosso. Então, reeditar essas coisas do Arquivo Estranho, que alguns, assim, as pessoas gostaram muito, né? E a gente trazer para o nosso canal Trilhando Vida. Mais adiante, quem sabe. Exatamente. Eu acho que é isso, né? A vida, ela dá essa possibilidade da gente, bom, hoje dá para fazer desse jeito, daqui um pouco amanhã pode ser de outro, né? E é bacana saber que vocês estão pensando em reativar, né? O canal de poder, acho que é bacana isso, né? Porque o canal do YouTube, ele dá essa possibilidade de a gente conversar com pessoas meu Deus, de muitos lugares, que não estão fechados somente numa plataforma, noutra plataforma, né? Enfim, acho que isso, vocês terem a possibilidade de retomar o canal e daqui um pouco ver aquilo que já funcionou com vocês em outros momentos, é show, é isso aí, é muito legal, né? Bem, a gente está se encaminhando, né, para o final aqui, né? E vocês devem estar escutando vários sons, como eu disse, a gente está numa cafeteria, né? Então é a vida como ela é, né? Então tem pessoas aqui, tem os cafés borbulhantes. Tem um cheiro que vocês não estão sentindo. Gente, vocês não têm noção que é o cheirinho aqui. Maravilhoso. E eu não tomo café, hein? Eu adoro o cheiro de café. Eu também não, mas eu tomo. Eu não tomo café, mas eu adoro o cheirinho de café. É muito bom. Bem, eu quero te agradecer imensamente, Marielda. Agradecer ao Gilberto que está aqui, né, junto com a gente, acompanhando, né, a gravação. Acho que a experiência de vocês é extremamente valiosa, né? Acho que agora, então, tu pode colocar as tuas redes, né, a rede do Trilhando, para que as pessoas também possam ir lá acompanhar vocês, enfim, né? Uma coisa legal, Patrícia, que é uma próxima atividade que eu terei, que é participar do PROCER da Secretaria da Saúde, naquela atividade de preparação para aposentadoria. Ótimo, maravilhoso. Eu estive falando lá no PROCER por conexões aquelas, né? Sim, conversa atravessa e daqui a pouco caiu eu lá no PROCER. E o pessoal vai planejar, vou ver como é que a gente vai fazer, live, fazer vídeo gravado, eles estão vendo. Mas acho que essa coisa de preparar para a aposentadoria é uma coisa bem legal. Então, começa por aí, não é? Muito legal. Quando o PROCER da Secretaria Estadual da Saúde, quando essa atividade estiver disponível, eu vou estar participando e aí é bacana que as pessoas acessem também, quem tem esse interesse, né, da preparação para a aposentadoria. Nós temos o nosso perfil no Instagram, não é? Que é @trilhando_vida, que a gente coloca lá, na realidade, é para se comunicar com os amigos. É um perfil pequeno, é nosso, é uma coisa muito, muito íntima,
Mas a gente coloca lá quase todo dia. Quando a gente está em viagem, a gente vai mostrando onde a gente está. Não com a intenção de mostrar a cidade, mas a gente mostra assim, o que a gente está sentindo, algumas coisas curiosas. A gente fica abastecendo o Instagram, que é a rede que a gente que está ativa. Né? O nosso canal do YouTube, quem quiser visitar, é o Trilhando Vida. Como é que é, Gilberto? Trilhando Vida. Canal do YouTube, se colocar Trilhando Vida, aparece a minha carinha linda lá, e a do Gilberto também, não é? Que o início tá bem legal. Assim, mais detalhes lá da nossa mudança de vida, mas ele tá parado. Nós vamos reativá-lo, desde já convido a todo mundo. Quando reativar, de repente eu volto aqui para a gente conversar sobre os conteúdos do canal. Tá bom? E vá saber se quando for ao ar essa conversa já não vai estar. Quem sabe? E a gente vai deixar também as redes na descrição, porque aí facilita para quem está ali, já clica e vai lá. Quem quiser conversar mais e fazer pergunta e curiosidade, um outro conforto da aposentadoria, eu não tenho agenda. Quando as pessoas dizem assim, tem que olhar a Patrícia cheio de agenda, tu tem compromisso? Eu não. O que eu não tenho é compromisso. Então dá para chamar lá no direct, a gente conversa, de vez em quando tem assim, uma pessoa viu um vídeo do ano passado, e aí comenta, faz alguma pergunta lá no direct. Legal. Então a gente está super disponível para isso, é uma coisa muito, muito pessoal, assim, né? Entre amigos, os amigos antigos e os amigos que a gente já fez nesse caminho. E eu te agradeço muito, muito obrigada. Enfim, conseguimos nos reunir. Muito obrigada. E o livro Trilhando Vida, lá no direct do Instagram, vocês peçam, não é? Mandam um comprovante de Pix e eu mando pelo correio autografado. Tá bem, tá ótimo. É a única forma de distribuição, não tem outra. Tá bem, tá ótimo. Eu te agradeço mais uma vez, agradeço o espaço aqui do Tereza, sempre um grande parceiro, né? Que a Cláudia é fenomenal, né? A gente também vai deixar aqui na descrição o endereço, né? O acesso para vocês poderem conhecer essa cafeteria que é especial aqui em Porto Alegre, né? Então, mais uma vez, gratidão, que sejamos luz, paz, sabedoria, gratidão e encantamento, e até a próxima.